Olha, eu vou te dizer uma coisa que talvez você nunca tenha ouvido na sua vida. Existem coisas neste mundo que vão além da razão, que vão além da lógica, que vão além do consultório e que têm um poder tão profundo sobre a nossa mente, sobre o nosso corpo, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, que quando você finalmente entende o que está acontecendo, tudo muda. E eu estou falando de um louvor específico. Não é qualquer música, não é qualquer hino, não é qualquer cântico que você canta na igreja ou que você escuta no rádio. Eu estou falando de um louvor que, quando você verdadeiramente compreende o que ele significa, o que ele carrega, o que ele desperta dentro de você, o diabo literalmente foge da sua casa. E eu não estou falando de forma metafórica, não, minha querida. Eu estou falando de forma literal, espiritual, emocional, psicológica e neurológica, porque tudo isso está conectado, tudo. E se você ficou até aqui, é porque alguma coisa dentro de você sabe que eu estou dizendo a verdade. Meu nome é Ana Beatriz Barbosa, eu sou psiquiatra há mais de 30 anos e eu já atendi milhares de pessoas no meu consultório, milhares. Pessoas de todos os tipos, de todas as idades, de todas as classes sociais, de todas as religiões. E sabe o que eu aprendi nesses anos todos? Que a maioria das pessoas que sofrem, que vivem ansiosas, que vivem com medo, que vivem se sentindo perseguidas, oprimidas, esgotadas, não estão sofrendo apenas de transtorno de ansiedade, de depressão, de síndrome do pânico. Não. Elas estão sofrendo de algo muito mais profundo, muito mais antigo, muito mais poderoso. Elas estão sofrendo de uma guerra espiritual que elas nem sabem que estão travando. E essa guerra, minha querida, ela não acontece lá fora. Ela acontece aqui dentro. Dentro da sua mente, dentro da sua casa, dentro do seu coração. E quando você entende isso, quando você finalmente acorda para isso, tudo começa a fazer sentido. Agora, antes de eu continuar, eu quero que você faça uma coisa: se inscreve nesse canal, ativa o sininho, porque o que eu vou falar aqui hoje vai incomodar muita gente, vai mexer com muita coisa, e eu preciso que você esteja preparada para isso. E se você conhece alguém que está passando por um momento difícil, que está se sentindo oprimida, que está com a casa pesada, com a família pesada, compartilhe esse vídeo com ela, porque o que eu vou falar aqui hoje pode mudar a vida dela e pode mudar a sua também. Deixa eu te contar uma história. Eu atendi uma mulher há alguns anos, vou chamar ela de Vera, 59 anos, casada há 35 anos, 3 filhos adultos, avó de 5 netos. Vera chegou no meu consultório num estado deplorável. Ela não dormia direito há meses, tinha crises de ansiedade quase todos os dias, sentia uma opressão no peito que parecia que ela ia morrer. E o pior, ela sentia que a casa dela era pesada. Ela usou essa palavra, pesada. Ela dizia: doutora, eu não sei explicar, mas quando eu entro na minha casa, eu sinto um peso tão grande, que eu tenho vontade de sair correndo. Mas eu não posso sair correndo, porque aquela é a minha casa. É lá que eu criei meus filhos. É lá que eu construí a minha vida. E agora eu não aguento mais ficar lá. Vera chorava muito. Ela dizia que sentia que tinha algo de errado, que tinha alguma coisa na casa dela que não era boa, que não era de Deus. Ela tinha ido em vários lugares, tinha conversado com pastores, com padres, tinha feito oração de descarrego, tinha colocado sal grosso nos cantos da casa, água benta, arruda, tudo, e nada adiantava. Nada. A casa continuava pesada e ela continuava sofrendo. Eu comecei a investigar a história de Vera. E sabe o que eu descobri? Que o problema não estava na casa, o problema estava nela, dentro dela. E não era um problema psiquiátrico apenas. Era um problema espiritual misturado com um problema emocional, misturado com um problema de falta de limite, misturado com um problema de crenças limitantes, misturado com um padrão de comportamento que ela estava repetindo há mais de 30 anos. Vera tinha crescido numa casa onde a mãe dela era extremamente controladora, dominadora, manipuladora
Uma mulher que usava a religião para controlar todo mundo, que usava a Bíblia para justificar os abusos dela, que dizia que era mulher de Deus, mas que na verdade era uma mulher cheia de amargura, de ressentimento, de raiva. E Vera, sem perceber, tinha virado a mãe dela. Ela tinha se tornado exatamente aquilo que ela mais odiava. Ela controlava o marido, controlava os filhos, controlava a casa inteira, sempre em nome de Deus, sempre em nome da família, sempre em nome do amor. Mas não era amor, era controle. Era manipulação, era medo disfarçado de proteção. E sabe o que acontece quando você vive assim? Quando você tenta controlar tudo e todos ao seu redor, você atrai exatamente aquilo que você mais tem medo. Você atrai o caos, você atrai a desordem, você atrai a opressão. Porque o diabo, minha querida, ele não precisa invadir a sua casa, ele não precisa derrubar a sua porta. Ele só precisa que você abra a porta para ele. E sabe como você abre essa porta? Através do medo, através da ansiedade, através do controle, através da falta de fé verdadeira, através da religiosidade vazia, através da hipocrisia, através da amargura, através do ressentimento, através da falta de perdão. Essas são as portas, essas são as brechas. E quando você vive assim, você literalmente convida o inimigo para dentro da sua casa. Agora presta atenção no que eu vou te falar, porque isso aqui é crucial. Existe uma diferença gigantesca entre fé verdadeira e religiosidade. Fé verdadeira é aquela que te liberta, que te transforma, que te faz crescer, que te faz amadurecer emocionalmente, que te faz enfrentar as suas sombras, que te faz ter coragem de olhar para dentro de você e reconhecer os seus erros, os seus traumas, as suas falhas e mudar. Religiosidade é aquela coisa mecânica, automática, vazia, que você faz porque todo mundo faz, porque você acha que tem que fazer, porque você tem medo de ir para o inferno, porque você quer garantir a sua vaga no céu, porque você quer ser vista como uma pessoa boa, como uma pessoa de Deus. Mas por dentro você está vazia. Por dentro você está cheia de contradições, de mágoas, de julgamentos, de orgulho, de vaidade espiritual. E isso, minha querida, isso é veneno. Isso é exatamente o que o diabo usa para te destruir. Então, quando eu falo que existe um louvor que, quando você entende ele, o diabo foge da sua casa, eu não estou falando de qualquer louvor. Eu estou falando daquele louvor que te confronta, que te incomoda, que te tira da zona de conforto, que te obriga a olhar para dentro de você e reconhecer as suas feridas, os seus vícios emocionais, as suas crenças limitantes, os seus padrões autodestrutivos. Eu estou falando daquele louvor que não é bonito, que não é confortável, que não te faz sentir bem no começo, mas que te transforma de dentro para fora, porque esse é o louvor verdadeiro. Esse é o louvor que tem poder. Esse é o louvor que liberta. E sabe qual é esse louvor? É o louvor da verdade, é o louvor da honestidade, é o louvor da humildade, é o louvor do reconhecimento dos seus erros, é o louvor do perdão verdadeiro. É o louvor da entrega real, não é aquele louvor que você canta na igreja para se sentir bem, para se sentir espiritual, para se sentir superior aos outros. É aquele louvor que você canta sozinha no seu quarto, de joelhos, chorando, reconhecendo que você não é perfeita, que você errou, que você machucou pessoas, que você foi egoísta, que você foi orgulhosa, que você foi controladora, que você foi hipócrita. É esse louvor que tem poder, porque esse louvor é verdadeiro e o diabo não suporta a verdade. Deixa eu te explicar uma coisa do ponto de vista neurológico, porque eu acho importante você entender isso. O nosso cérebro funciona através de padrões. Padrões de pensamento, padrões de comportamento, padrões emocionais. E esses padrões são formados ao longo da vida através das nossas experiências, das nossas vivências, das nossas crenças. Quando você repete um comportamento, um pensamento, uma emoção, você está criando uma via neural no seu cérebro. E quanto mais você repete, mais forte essa via fica. Até que chega um ponto em que aquilo se torna automático. Você nem precisa pensar.
Você simplesmente faz, você simplesmente sente, você simplesmente reage. Agora, o problema é que nem todos esses padrões são saudáveis. Na verdade, a maioria deles não é. A maioria deles foi criada a partir de experiências dolorosas, de traumas, de abandonos, de rejeições, de abusos. E esses padrões ficam lá gravados no seu cérebro, controlando a sua vida sem você perceber. E sabe o que acontece? Você vive no piloto automático. Você repete os mesmos erros, você atrai as mesmas situações, você se relaciona com as mesmas pessoas tóxicas, você tem as mesmas crises, as mesmas brigas, os mesmos problemas, e você não entende por quê. Você acha que é azar, que é destino, que é culpa dos outros, que é o demônio te atacando, mas não é nada disso. É você, é o seu padrão, é a sua programação mental, é a sua falta de consciência sobre você mesma. E é aqui que o louvor entra. O louvor verdadeiro, o louvor que te confronta, ele tem o poder de quebrar esses padrões. Porque quando você louva de verdade, quando você se conecta de verdade com aquilo que você está cantando, com aquilo que você está declarando, você está reprogramando o seu cérebro. Você está criando novas vias neurais. Você está substituindo pensamentos negativos por pensamentos positivos, crenças limitantes por crenças fortalecedoras, emoções destrutivas por emoções construtivas, e isso tem um nome na neurociência: neuroplasticidade. A capacidade do cérebro de se reorganizar, de se transformar, de criar novas conexões. E o louvor verdadeiro ativa isso. O louvor verdadeiro te transforma de dentro para fora. Mas atenção! Eu não estou falando de ficar cantando músicas bonitas enquanto você continua vivendo da mesma forma, pensando da mesma forma, se comportando da mesma forma. Isso não adianta nada, isso é religiosidade vazia. Eu estou falando de um louvor que te obriga a mudar, que te confronta com a sua realidade, que te mostra as suas contradições, que te tira da zona de conforto. É esse louvor que tem poder, porque esse louvor não é sobre você se sentir bem, é sobre você ser transformada. Voltando para Vera, quando eu expliquei tudo isso para ela, quando eu mostrei para ela que o problema não era a casa, que o problema era ela, que ela estava atraindo aquela opressão através dos padrões dela, das crenças dela, do comportamento dela, ela ficou em choque. Ela não queria acreditar. Ela queria continuar culpando o diabo, culpando a casa, culpando o marido, culpando os filhos, mas eu fui firme com ela. Eu disse: Vera, você pode continuar vivendo assim, culpando todo mundo, ou você pode ter a coragem de olhar para dentro de você e reconhecer a sua parte nisso tudo. A escolha é sua, mas enquanto você não fizer isso, você vai continuar sofrendo e a sua casa vai continuar pesada, porque o peso não está na casa, o peso está em você. Vera levou algumas sessões para aceitar isso. Mas quando ela aceitou, quando ela finalmente teve a coragem de olhar para dentro dela, de reconhecer os padrões dela, as feridas dela, os vícios emocionais dela, tudo começou a mudar. Ela começou a trabalhar os limites dela, a parar de controlar todo mundo, a parar de usar a religião como desculpa para manipular as pessoas. Ela começou a louvar de verdade, não para ser vista, não para se sentir superior, mas para se transformar. E sabe o que aconteceu? A casa dela ficou leve, literalmente. Ela mesma me disse: Doutora, eu não sei explicar, mas é como se um peso tivesse saído da minha casa. É como se o ar tivesse mudado. É como se tudo tivesse se transformado. E eu disse para ela: Vera, não foi a casa que mudou, foi você. E quando você muda, tudo ao seu redor muda também. Agora eu quero fazer uma pergunta para você que está me assistindo. Você já parou para pensar por que que a sua casa está pesada? Por que a sua vida está pesada? Por que você se sente oprimida, perseguida, atacada o tempo todo? Você já teve a coragem de olhar para dentro de você e perguntar: será que eu não estou atraindo isso de alguma forma?
Será que eu não estou abrindo portas para o inimigo através dos meus pensamentos, das minhas emoções, dos meus comportamentos? Porque, minha querida, enquanto você não fizer essa pergunta, enquanto você não tiver essa coragem, você vai continuar sofrendo. E o diabo vai continuar tendo poder sobre você. Não porque ele é mais forte do que Deus, mas porque você está dando poder para ele, através do seu medo, da sua ansiedade, da sua falta de fé verdadeira, da sua religiosidade vazia. E olha, eu sei que isso dói, eu sei que é difícil aceitar, porque é muito mais fácil culpar o diabo, culpar as pessoas, culpar as circunstâncias, do que assumir a responsabilidade pela sua própria vida, pelas suas próprias escolhas, pelos seus próprios padrões. Mas eu vou te dizer uma verdade que ninguém te fala. Você não é culpada por tudo que aconteceu com você. Você não é culpada pelos traumas que você sofreu, pelos abusos que você passou, pelas rejeições que você viveu, mas você é responsável pelo que você faz com essa dor daqui para frente. Você é responsável por continuar repetindo os padrões ou por quebrá-los. Você é responsável por continuar vivendo no vitimismo ou por ter a coragem de se transformar. E isso, minha querida, isso é liberdade. Liberdade verdadeira. Agora, deixa eu te contar sobre outro paciente meu. Vou chamar ele de Carlos, 47 anos, empresário, bem-sucedido financeiramente, mas completamente destruído emocionalmente. Carlos chegou no meu consultório dizendo que ele sentia que estava sendo atacado espiritualmente. Ele tinha perdido vários negócios, tinha se divorciado, estava afastado dos filhos e sentia que tudo na vida dele estava dando errado. Ele tinha ido em vários lugares, tinha feito campanhas na igreja, tinha dado dízimos enormes, tinha feito tudo que os líderes religiosos mandavam e nada adiantava. Nada. Ele continuava sentindo aquela opressão, aquele peso, aquela sensação de que o diabo estava destruindo a vida dele. Eu comecei a conversar com o Carlos e sabe o que que eu descobri? Que o problema dele não era ataque espiritual. O problema dele era a falta de caráter, era a falta de integridade, era a falta de honestidade. Carlos era um empresário bem-sucedido, mas ele tinha construído o sucesso dele em cima de mentiras, de traições, de manipulações. Ele tinha roubado clientes dos concorrentes, tinha mentido para fechar negócios, tinha traído a esposa várias vezes, tinha sido um pai ausente, um marido ausente, um ser humano ausente, e agora ele estava colhendo exatamente aquilo que ele tinha plantado. E ele queria que eu dissesse para ele que era o diabo. Ele queria uma desculpa. Ele queria continuar sendo a vítima. Mas eu não dei essa desculpa para ele. Eu disse, Carlos, o problema não é o diabo. O problema é você. Você está vivendo uma vida de mentira, de falsidade, de hipocrisia. E enquanto você continuar vivendo assim, você vai continuar sofrendo, porque a vida cobra. A vida cobra sempre. Carlos ficou furioso comigo. Ele disse que eu não era uma boa psiquiatra, que eu não entendia nada de espiritualidade, que eu estava do lado do diabo, e ele saiu do consultório batendo a porta. Eu não tive mais notícias dele por quase 2 anos. Até que um dia ele voltou. E quando ele voltou, ele era outra pessoa. Ele tinha perdido tudo, literalmente tudo. A empresa, o dinheiro, a casa, os carros, tudo. Mas ele tinha ganhado algo muito mais valioso. Ele tinha ganhado consciência. Ele tinha ganhado humildade. Ele tinha ganhado honestidade. Ele tinha olhado para dentro dele e tinha reconhecido que eu estava certa, que o problema era ele, que ele tinha sido a causa de toda a destruição da vida dele. E ele tinha mudado, de verdade. Não era mais aquele homem arrogante, orgulhoso, mentiroso. Era um homem quebrado, humilde, verdadeiro. E ele me disse: Doutora, eu precisava perder tudo para entender que eu nunca tive nada. Eu tinha dinheiro, eu tinha sucesso, eu tinha status, mas eu não tinha paz, eu não tinha amor. Eu não tinha Deus de verdade. Eu tinha uma religiosidade vazia, uma vida vazia, uma alma vazia, e agora, sem nada, eu tenho tudo, porque agora eu tenho a verdade, eu tenho a honestidade, eu tenho a humildade.
E isso é o verdadeiro louvor. E é exatamente sobre isso que eu estou falando. O louvor verdadeiro não é sobre cantar músicas bonitas. É sobre viver uma vida de verdade, de honestidade, de integridade, de humildade. É sobre reconhecer os seus erros, pedir perdão, mudar de verdade. Porque quando você faz isso, quando você vive assim, o diabo ele não tem onde se agarrar em você. Ele não tem brecha, ele não tem porta de entrada. Porque você está vivendo na luz, na verdade, na transparência. E o diabo só tem poder nas sombras, nas mentiras, nas hipocrisias. Agora, eu quero que você entenda uma coisa. Quando eu falo do diabo, eu não estou falando de um ser de chifres e rabo vermelho que fica te perseguindo o tempo todo. Eu estou falando de tudo aquilo que te afasta de Deus, que te afasta da verdade, que te afasta da sua verdadeira essência. Pode ser o seu próprio ego, o seu orgulho, o seu medo, a sua ansiedade, a sua necessidade de controle, a sua falta de perdão, o seu ressentimento, a sua amargura. Essas são as manifestações do mal. Essas são as portas que você abre para o inimigo. E quando você fecha essas portas, quando você trabalha essas coisas dentro de você, o inimigo foge. Ele não tem escolha, porque ele não tem mais onde se agarrar. E sabe o que é fascinante? Do ponto de vista neurológico, tudo isso faz total sentido. Porque quando você vive com medo, com ansiedade, com ressentimento, com amargura, o seu cérebro está constantemente em estado de alerta, em estado de estresse. E quando o seu cérebro está em estresse crônico, o seu sistema imunológico fica comprometido, os seus hormônios ficam desregulados, o seu corpo adoece, a sua mente adoece, a sua alma adoece, e você literalmente atrai mais coisas negativas para a sua vida. Não porque você está sendo amaldiçoada, mas porque você está vibrando numa frequência baixa, numa frequência de medo, de escassez, de negatividade, e você atrai aquilo que você vibra. Agora, quando você trabalha essas emoções, quando você transforma esses padrões, quando você vive numa frequência de amor, de gratidão, de fé verdadeira, de perdão, de paz, o seu cérebro se transforma, o seu corpo se transforma, a sua vida se transforma. E você começa a atrair coisas boas, pessoas boas, situações boas. Não porque você está sendo abençoada, mas porque você está vibrando numa frequência alta, numa frequência de luz, de verdade, de amor. E isso, minha querida, isso é o verdadeiro louvor. É viver essa frequência, é ser essa frequência. E olha, eu sei que tem gente que vai dizer que eu estou misturando psiquiatria com espiritualidade, que eu estou misturando ciência com fé, e eu digo sim, eu estou misturando porque tudo está conectado. O ser humano não é dividido em compartimentos. Você não é só mente, você não é só corpo, você não é só espírito. Você é tudo isso junto. E quando um desses aspectos está desequilibrado, todos os outros ficam. Por isso que eu defendo tanto essa abordagem integrativa, essa visão holística do ser humano, porque é assim que a gente funciona, é assim que a gente vive, e é assim que a gente se transforma. Agora, deixa eu te dar exemplos práticos de como você pode começar a trabalhar isso na sua vida. Primeiro, para de culpar os outros. Para de culpar o diabo, para de culpar as circunstâncias, para de culpar o passado. Assume a responsabilidade pela sua vida. Reconhece que você tem uma parte nisso tudo, que você está repetindo padrões, que você está abrindo portas, que você está atraindo certas situações através dos seus pensamentos, das suas emoções, dos seus comportamentos. E começa a mudar de verdade, não da boca para fora, mas de dentro para fora. Segundo, trabalha o perdão, perdão verdadeiro. Não aquele perdão superficial que você dá porque você acha que tem que dar porque você ouviu na igreja que tem que perdoar, mas aquele perdão profundo que vem de dentro, que liberta você, que te tira da prisão do ressentimento, da amargura, da vingança. Porque, minha querida, enquanto você não perdoar, você vai continuar presa.
Você vai continuar carregando aquele peso. E quem vai sofrer com isso não é a pessoa que te machucou, é você. Você vai continuar sofrendo, você vai continuar adoecendo, você vai continuar atraindo situações negativas. Então, perdoa, não pela outra pessoa, mas por você, pela sua saúde, pela sua paz, pela sua liberdade. Terceiro, trabalha a gratidão. Gratidão verdadeira, não aquela gratidão mecânica que você fala porque todo mundo fala, mas aquela gratidão profunda que vem do coração, que te faz reconhecer todas as bênçãos que você tem, todas as oportunidades que você teve, todas as pessoas que te ajudaram, porque quando você vive na gratidão, você muda completamente a sua frequência. Você sai da frequência da escassez, da reclamação, da vitimização e entra